Cristo. Estudo bíblico. Gênesis 7 verso 22, a abrangência do juízo divino. Introdução. O capítulo 7 de Gênesis narra um dos eventos mais dramáticos e transformadores da história bíblica, o dilúvio. Em meio à descrição detalhada da Arca de Noé, a entrada dos animais e o início das chuvas torrenciais, o versículo 22, morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava, surge como uma declaração sombria e definitiva. Este versículo não é um detalhe isolado, mas sim o ápice do juízo divino que se abate sobre a terra, servindo como um ponto crucial na narrativa que destaca a santidade de Deus, a gravidade do pecado e a necessidade de redenção. Ele encapsula a extensão devastadora da ação divina, preparando o terreno para a renovação e o recomeço que virão após a tempestade. Contexto histórico. O contexto histórico em que Gênesis 7:22 se insere é o de uma humanidade que se afastou drasticamente de seu Criador. O capítulo anterior, Gênesis 6, descreve a proliferação da maldade e da corrupção na terra, a ponto de Deus se entristecer por ter criado o homem. Em meio a essa depravação generalizada, Deus encontra em Noé um homem justo e íntegro, que anda com ele. A instrução para construir a arca e reunir os animais não é apenas um ato de preservação, mas também um sinal da santidade divina que não pode tolerar o pecado. A entrada de Noé e sua família na arca, juntamente com os animais, marca o momento em que a porta da graça se fecha e a porta do juízo se abre. A descrição das fontes do grande abismo e das janelas do céu se abrindo, Gênesis 7:11, evoca uma imagem de desordem cósmica e a liberação de uma força destrutiva sem precedentes, sublinhando a seriedade do juízo que está sendo executado. Interpretação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Gênesis 7:22 ressalta a soberania e a justiça de Deus. A morte de tudo o que tinha vida e respirava não é um ato arbitrário, mas uma consequência direta do pecado que havia corrompido toda a criação. Deus, em sua santidade, não pode coexistir com o mal, e o dilúvio serve como um ato de purificação e julgamento sobre uma humanidade rebelde. A preservação de Noé e sua família na arca demonstra a misericórdia de Deus, que, apesar de seu juízo, provê um meio de salvação para aqueles que confiam nele. Este evento aponta para a obra redentora de Cristo, que, através de sua morte e ressurreição, oferece salvação da condenação eterna para todos que creem. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade de um Salvador. Ele nos chama a viver em obediência a Deus, reconhecendo que Ele é justo em seus juízos e misericordioso em sua salvação. A vida que Deus preservou em Noé prefigura a nova vida que recebemos em Cristo, uma vida renovada e livre do poder do pecado e da morte. Referências cruzadas. Gênesis 9:15-16. E eu estabelecerei a minha aliança com vocês, e nenhuma carne será mais exterminada pelas águas do dilúvio. Nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Este texto é fundamental para entender a promessa divina de que o dilúvio foi um evento único e que Deus não mais destruirá toda a vida na terra com água. Ele reforça a ideia de que o juízo em Gênesis 7:22, embora devastador, serviu a um propósito específico de purificação e estabelecimento de uma nova aliança, marcada pelo arco-íris como sinal. Apocalipse 20:11-15. E vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriu-se outro livro, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno lançaram os seus mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este trecho do Novo Testamento apresenta um juízo final, distinto do dilúvio, mas que compartilha com Gênesis 7:22 a ideia de julgamento divino sobre a vida. Enquanto o dilúvio foi um juízo sobre a vida física na terra, o juízo descrito no Apocalipse é um juízo final sobre a vida espiritual, determinando o destino eterno de cada indivíduo. Ambos os textos sublinham a responsabilidade humana perante Deus e a consequência do pecado.
Estudo bíblico. Eclesiastes 12 verso 7. Introdução. Eclesiastes 12:7 é um versículo crucial que encapsula a mensagem central do livro de Eclesiastes, especialmente no contexto do capítulo 12, que discorre sobre a inevitabilidade da velhice, da decadência e da morte. O capítulo exorta os jovens a lembrarem-se do seu Criador antes que cheguem os dias difíceis da velhice, quando o prazer da vida diminui. O versículo 7, em particular, oferece uma reflexão sobre o destino final do homem. O corpo retorna à terra de onde veio, enquanto o espírito retorna a Deus, que o concedeu. Este versículo serve como um ponto de inflexão, lembrando-nos da nossa mortalidade e da necessidade de vivermos com sabedoria e temor a Deus. Contexto histórico. O livro de Eclesiastes é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza. No entanto, o autor se identifica como o pregador ou o mestre, em hebraico, Coelet, e há debates sobre sua identidade. Independentemente da autoria, o livro reflete uma época de relativa paz e prosperidade em Israel, onde o autor teve a oportunidade de contemplar a vida sob o sol, buscando sentido e propósito. O capítulo 12, em particular, utiliza imagens vívidas da decadência física e da perda de vitalidade para ilustrar a transitoriedade da vida terrena. A referência ao pó da terra remete à criação do homem em Gênesis 2:7, onde Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A menção do espírito retornando a Deus sugere uma distinção entre o corpo físico e a essência espiritual do ser humano. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Eclesiastes 12:7 afirma a dualidade da natureza humana. Somos compostos de um corpo físico, que é mortal e perecível, e de um espírito, que é imortal e retorna a Deus após a morte. Este versículo não necessariamente implica em um estado consciente imediato após a morte, mas sim que o espírito, a força vital que Deus nos deu, retorna à esfera divina. A teologia protestante enfatiza que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Através da fé em Cristo, o crente recebe a promessa da vida eterna e da ressurreição do corpo. Assim, enquanto o corpo retorna ao pó, o espírito do crente, redimido por Cristo, entra na presença de Deus. Para os crentes contemporâneos, Eclesiastes 12:7 serve como um lembrete da nossa mortalidade e da importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Devemos buscar a sabedoria divina, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, como resumido nos versículos finais do capítulo, Eclesiastes 12, 13 e 14. A certeza do nosso destino final deve nos motivar a viver vidas que glorifiquem a Deus e impactem positivamente o mundo ao nosso redor. Referências cruzadas. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este versículo estabelece a origem do homem como sendo da terra e o espírito como sendo dado por Deus. Ele fornece o contexto para entender a afirmação de Eclesiastes 12:7 sobre o retorno do corpo ao pó e do espírito a Deus. 2 Coríntios 5:8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Este versículo, escrito por Paulo, expressa a esperança cristã de estar com o Senhor após a morte. Ele oferece uma perspectiva sobre o destino do espírito do crente após a morte, sugerindo uma presença imediata com Deus. Este versículo complementa Eclesiastes 12:7, oferecendo uma visão mais esperançosa e específica do destino do espírito do crente. Essas referências cruzadas enriquecem a compreensão de Eclesiastes 12:7, conectando-o à narrativa da criação em Gênesis e à esperança da vida eterna em Cristo, como expressa por Paulo. Elas nos lembram da nossa origem divina, da nossa mortalidade e da promessa da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo.